No mundo todo, estima-se que 32 milhões de pessoas são atingidas por problemas auditivos, pela perda da audição, sendo que 60% desses casos poderiam ser evitados, viu, gente? Para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente está recebendo a pediatra Maria Raquel Garuti Iasbeck. Bem-vinda, doutora, mais uma vez ao nosso programa. Oi, tudo bom, Jane? Tudo Obrigada. Oi, tudo bom, gente? É sempre um prazer receber a doutora Raquel, porque ela esclarece muitas dúvidas e a gente sabe que tem bastante gente assistindo o programa que já levou até as crianças para serem atendidas pela doutora Raquel, viu? Estou seguindo as dicas. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite sempre. Obrigada, a gente agradece. Doutora, para começar, a gente vai falar dos tipos de deficiência auditiva. Tá bom? Tirando a que vem de origem já hereditária, quais as outras que existem, doutora? Então, além das hereditárias, a gente tem as adquiridas, né? Que seriam as congênitas ou por sequelas de algumas doenças, né? E aí essas são as que a criança desenvolve que não tem a parte genética, são congênitas. Existe alguma doença que a mãe pode adquirir durante a gravidez, que isso pode causar algum problema na criança? Tem algumas doenças da gravidez, né, que a gente então chama as doenças congênitas, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, que a mãe pode, durante o seu pré-natal, estar prevenindo e aí não passar para a criança. Então, assim, o que a grávida pode fazer para prevenir? Primeiro de tudo são os exames, né, num pré-natal adequado que ela vai estar seguindo com o seu ginecologista para ela não ter a doença. E já durante a gestação, existe algum exame que pode ser feito durante a gravidez para ver se já pode ser detectada a deficiência auditiva? Infelizmente, não há nenhum exame no bebê, né, para ser feito. Quando há alguns casos de deficiência, de planejamento familiar com um geneticista, né, um médico próprio para isso, aí existem uns exames que seria a base da genética, mas não é indicado ser feito. Doutora, eu vou abrir uma aspas aqui agora, eu vou contar um caso que lembrei agora de uma pessoa que eu conheço, que ela levou a criança, ela estava grávida e foi ao pediatra. E ele buzinou, sabe que ele fez um barulho com uma buzina e a criança dentro da barriga assustou e chutou a mãe. Quer dizer, não que seja certo, mas se a criança tivesse alguma deficiência de repente auditiva, ela poderia não ter ouvido esse barulho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a criança ela começa. Eu sou leiga, tem que tirar a dúvida, né, gente? Né? Desde a barriga, por isso que a gente coloca sons para criança. Esse barulho é feito para estimular. Entendi. Então aí você teria algum diagnóstico, mas não é para ter que fazer esse exame para todo mundo. Esse exame você tem o momento certo de fazer, é a cardiotocografia que você começa depois de um tempo e aí você estimula por conta de às vezes a criança está dormindo. Então não é só o motivo sonoro, também tem a vibração do líquido da nossa barriga, né, da placenta. A gente tem que perguntar, né? Eu tô aqui para isso, gente, para perguntar, esclarecer as dúvidas. De repente alguma mãe também tem essa mesma dúvida, tô tirando aqui, né? Hoje, quando o bebê nasce, a gente faz vários testes, inclusive a senhora já falou pra gente do teste da linguinha, que até se você perdeu, vai no nosso conteúdo através do YouTube, que você consegue ver esse programa, que ela fala do teste da linguinha. A gente também tem o teste do pezinho e o da orelhinha. Fala um pouquinho pra mim desse teste da orelhinha, como que ele é feito, como que, se através dele já é detectado algum problema, alguma deficiência, no caso da deficiência auditiva? Sim, o teste da orelhinha, ele também já é colocado, se eu não estiver enganada, desde o ano de 2000, e ele é feito em todos os bebês ao nascimento, não é feito na maternidade, a gente encaminha ele para o especialista, ou para uma fonoaudióloga ou para um otorrino. Esse teste é um teste mais simples, que ele já detecta as autoemissões acústicas. Ele não precisa de sedação, é um teste que você só tenta estar com o bebê mais calmo. Ele pode ser falseado se o bebê tiver com o ouvidinho cheio de cera ou chorando muito, muito irritado, porque atrapalha para ver. Coloca um fonezinho no ouvido da criança, emite um som bem leve e aí é marcado as ondas. Se esse teste falha, a gente tenta repetir novamente e até os 3 vezes, se não consegue passar, aí passa para um exame mais apurado, se diga assim. Só que esse outro exame, então, também feito só com o especialista, só com o otorrino, e aí ele tem que ser feito sob sedação, né? E é um exame mais intenso, mas poucos casos são feitos esses exames, porque no primeiro teste já dá para ser bem realista. Sério. Agora, doutora, a criança nasceu normal, sem nenhum probleminha. Existe algum fator ou doença que pode levar à surdez?
Existe. Então, algumas doenças podem levar à surdez, principalmente hoje em dia, né, fala-se muito do sarampo, né, que é uma das doenças que a gente está vendo que está voltando, infelizmente, pela baixa índice de vacinação nas crianças. Então, algumas doenças sarampo, doenças virais mesmo, meningites, podem ter como sequelas a surdez. Agora, doutora, a gente vê, assim, existem shows, que nem aqui a gente tem grandes shows, né? Tem a PIC maravilhosa, às vezes tem carnaval, e tem pais que a gente vê que levam os bebezinhos para esse tipo de evento. Eu queria saber se esse som muito alto, onde os adultos levam esses bebês, se isso pode ser prejudicial à audição dos pequenininhos. Pode, isso é muito prejudicial, tanto para nós adultos quanto para as crianças. Já foi colocado que tem um nível de emissão acústica que a gente tolera no nosso ouvido. Então os bebês têm um ouvido muito mais sensível. E aí, voltando ao teu exemplo, uma buzina a criança já pulou, né? Imagina um som ardido no ouvido da criança. Então realmente a gente contraindica a criança sob esse estresse. Agora, cresceu um pouquinho, tá ligada no videogame como a dona Agatha lá no computador, com o foninho de ouvido enorme lá no ouvido, né? Também os pais devem ficar atentos com o volume que está no fone de ouvido? Tem, o volume está mais concentrado, então realmente está ali. Não é que se o volume tiver ambiente, não. A gente tem que ficar de olho nos adolescentes hoje em dia, tanto no que eles assistem quanto no que eles ouvem. É verdade. E de repente a criança está brincando, você fala não, e ela não ouve, ou ela não presta atenção. Como que os pais podem de repente estar prestando atenção ou vendo se tem algum problema, detectando algum problema de audição na criança em casa? É isso que você falou, tem duas coisas que aí a gente tem que diferenciar. É falta de atenção ou é baixa acuidade auditiva, né? Baixa audição. Então, os pais vão ter que ir fazendo alguns testes com a criança, e lógico, sempre procurar o especialista nesse momento para estar avaliando a parte auditiva, repetindo exames, se for o caso, procurando o neurologista também para ver a questão de atenção. E outros momentos, tipo um som mais baixo, se você falar baixo com a criança, às vezes você está falando, a criança está prestando atenção na TV, você pode chamar ela 50 vezes, ela não vai olhar para você, aquilo lá está mais interessante do que você enchendo o saco. É verdade. Mesmo porque vai chamar para tomar bronca às vezes. Exato. Né? Vamos tomar banho, Eu não quero tomar banho agora, eu simplesmente não vou olhar para ela, porque se eu olhar, eu vou ter que tomar banho. Vai me gerar um estresse. Exato. Então, às vezes ele não quer te dar atenção, não é que ele não está ouvindo, né? Ou às vezes ele realmente está com déficit de atenção e você está falando assim, menino está surdo. E não, então às vezes você abaixa o tom de voz, o jeito que você falar, a hora que ele está prestando atenção em você, ele ouve muito bem. Então, são testes que a família acaba fazendo mesmo. Se eu falo baixo, ele presta atenção. Então, tipo, será que ele tá realmente? Eles são espertos, viu, gente? Muito. Agora, doutora, por exemplo, se a criança realmente desenvolve um problema de deficiência auditiva, isso pode comprometer no desenvolvimento da criança? Na fala, na expressão, na comunicação? Pode. O ideal era que a gente conseguisse prestar atenção nessas crianças até os 6 meses para ter um bom tratamento. Mas, em geral, o diagnóstico consegue ser bem firmado até os 14 meses, 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e 2 meses. A gente consegue já ter essa noção por conta de atraso de fala, atraso nesses quesitos de desenvolvimento, né? E aí a criança tem diversos tratamentos. Hoje em dia tem os aparelhos que podem ser usados normalmente. E existe algum outro problema ou doença que podem ser confundidos com a deficiência auditiva? Como a gente falou, o déficit mesmo de atenção é o mais comum. Agora, doutora, para a gente poder finalizar, eu queria que a gente se colocasse no lugar da mãe, que é um conselho para que ela não se desespere. De repente você teve o bebê e descobriu que ele apresenta uma deficiência auditiva. Não é coisa de outro mundo. Tá? Eu quero deixar as mães tranquilas, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães, como que elas devem lidar com essa situação e para que elas não se desesperem, como que elas podem aquietar o coraçãozinho. Hoje em dia, realmente, a gente desespera no primeiro diagnóstico qualquer alteração, né? Do nosso filho. Depois a gente começa a ver que o mundo abriu outras asas, né? Hoje em dia, um aparelho auditivo é quase igual usar um óculos. Existem comunidades que só trabalham com isso. Existem livros, né? Então, para essa criança próprio, existem toda a diferenciação. Hoje,
usar o aparelho não é uma coisa de fim de mundo, uma coisa, nossa, né? Não, então, a descoberta, hoje em dia tem um tratamento mais eficaz, a medicina está mais moderna. O importante é sempre você estar avaliando, acompanhando com o seu pediatra de confiança, estar fazendo as reavaliações, procurando um especialista, se necessário, sob orientação, para você conseguir ter um bom diagnóstico. Obrigada, viu, doutora, mais uma vez pelo carinho, pela disponibilidade de estar nos ajudando e tirando tantas dúvidas das mamães em casa. Que bom, fico à disposição. Obrigada, viu, doutora?